chegamos à nossa última aula do nosso curso de auxiliar de classe. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre acompanhamento das atividades e os cuidados básicos com as crianças. Separei alguns itens importantes durante o acompanhamento das atividades. Por que que você, auxiliar de classe, está ali naquele momento? Então, o professor passou uma atividade. Você, junto com a professora, vão se dividir para saber como será a observação dessa atividade. Essa atividade precisa do suporte do professor de que forma? É lado a lado? Então, lembrando que tudo isso, nós já falamos anterior, é através da comunicação e do diálogo entre você e a professora em sala. Então, durante as atividades, você está ali como auxiliar para acompanhar as atividades. O primeiro objetivo, melhorar o desempenho escolar, identificar as particularidades. Por quê? Algumas crianças, elas podem apresentar dificuldades na hora de exercer a atividade. Então, você está ali para identificar como pode melhorar junto com a professora. Dessa forma, quando você acompanha o desenvolvimento das atividades, você, junto com a professora, consegue medir o desempenho periodicamente. Ou seja, ela avançou, ela melhorou, como é que ela está, aquela criança? E isso serve de base para o relatório de vocês, que a depender da escola, pode ser bimestral, trimestral ou semestral. Isso, quando você está ali do lado da criança, acompanhando a atividade, você está estimulando ela a realizar a atividade. Lembrando que a criança ela adora ser observada, ela adora ser motivada, ela está vendo todos realizando aquela atividade. Lembrando, nada de comparação. E nesse momento, inclusive, você pode até simular ou até mesmo realizar sua própria atividade. Porque uma fórmula de estímulo é quando você observa que você consegue, através da sua prática, gerar com que a criança faça também. Porque lembra que a criança ela vai copiar o comportamento do adulto? Então, é aquela criança que está ali, ó, precisa de um acompanhamento da atividade. Ficou um pouco no canto, então a fórmula de estímulo é essa, você fazendo a sua e a criança fazendo a atividade dela. Quando você acompanha as atividades, você também está despertando nela o hábito do estudo. Ou seja, ela vai levar para casa que ela tem a atividade dela, é a parte dela, é o compromisso dela com a realização dos estudos. E lembre-se, é fazer com a criança, não pela criança, certo? Caso a criança não consiga realizar a atividade proposta, isso deve ser sempre colocado em relatório. Atividade não concluída. E junto com a professora, vocês vão realizar uma estratégia para que as próximas atividades ela consiga e possa concluir dados básicos com as crianças, né? Então, a gente vai finalizando esse curso com aquela questão, né? A criança, ela está ali na educação infantil para ser cuidada, para aprender com muito carinho, amor e afeto, e com a sua responsabilidade, né? De estar entregando um trabalho eficaz, de acordo com o que foi planejado pela escola. Então, a sua higiene pessoal é muito importante, certo? Desde o fardamento, as unhas, os seus adereços. Lembrando que criança ela pode se machucar, então o tamanho das unhas é algo muito importante. O seu fardamento sempre muito limpo e higienizado, porque você pode ser um auxiliar de classe, por exemplo, que trabalhe com crianças ainda com fraldas. Então, sempre que possível você tenha uma troca do seu fardamento também na escola, porque caso você se suje, você possa trocar esse fardamento. Adereços, evitar brincos grandes, pulseiras, nada que possa prender nas roupas e no cabelo das crianças. Prevenção de acidentes em sala. Lembra que na primeira aula nós falamos da questão da organização da sala? Tintas,
água na hora do lanche. Então, tudo pode acontecer. Na sala de aula, tudo pode acontecer. Então, você tem que ficar bem atenta para que durante a sua rotina você deixe algo separado para que aconteça algo de uma sujeira extrema. Então, você junto com a professora limpa, né, o que acontecer, e se for uma limpeza maior, derramou muita tinta, pede a equipe de limpeza, pede apoio à equipe de limpeza da escola. Realizar o curso de primeiros socorros sempre que possível, né? Então, são outros cursos também que você que está em sala de aula deve fazer para que você possa saber o que fazer. Quando a gente fala em primeiros socorros, é um ponto muito importante o engasgo em crianças, principalmente na hora das refeições. Então, observar o tamanho dos alimentos, observar se alguma criança tem alguma alergia alimentar. Então, nesse momento também do lanche, precisa ter todo o cuidado, lembrando que os pais responsáveis, os cuidadores deixaram aquela criança ali e elas querem e vão querer, né? Merecem pegá-las do jeito que deixou na escola. Acidentes acontecem, Mari. Infelizmente, acidentes acontecem nas escolas e não são poucos. Por isso que o seu olhar de auxiliar de classe precisa ser muito atento e cuidadoso, porque criança acontece um acidente em frações de segundos. Você olhou para o lado, piscou, algo pode acontecer. Então, sempre não deixar nada espalhado que possa causar um acidente. Anotações diárias dos ocorridos, né? Então, se acontecer algo, isso precisa ser anotado e comunicado. Se for algo grave, junto com a direção da escola, com a equipe pedagógica, você precisa avisar de imediato, né? Não trabalhem com omissão, não ocorre nenhum tipo. Quando a gente trabalha com criança, a gente precisa passar toda a verdade do que ocorreu em sala de aula e reportar ao seu superior todo o ocorrido. Você pode achar que foi algo pequeno, algo irrelevante. Anote e comunique ao professor responsável da sala. E caso ele não esteja presente, né, porque em alguns momentos o auxiliar de classe, ele pode ficar sem o professor, então você tem ali toda a responsabilidade por aquela criança. Então, nessa imagem ao lado, para finalizar, foi algumas principais causas de acidentes causados no ambiente escolar. Então, escadas, na hora de subir essa escada, a gente precisa ter toda a atenção. Então, segurar no corrimão, estimular com que eles, né, dê a mão ao outro para que eles possam estar ali juntos, né? Principalmente observando. Então, é um período que precisa de muita escada. Então, divide com a professora, leva uma parte, depois leva a outra. Rampas também, né? Observe que escadas ocorrem 23% dos acidentes, em rampas 10%. Então, essas rampas elas podem estar escorregadia. Então, aquele seu olhar, né? O seu calçado também deve estar sempre apropriado para isso. O item 3, piso irregular e escorregadio, correspondem a 10%, segundo a pesquisa da Educação Mundo. Rede elétrica, né? Muito cuidado em sala de aula com as tomadas, elas precisam e devem estar protegidas. O item 5 separado por esse site é o comportamento dos alunos, 10%. Nesse comportamento, a gente vai lembrar dos brinquedos. Nenhum brinquedo com ponta, armas em escola não é recomendado. Arma não é brinquedo. Algumas espadas, elas podem até ser aceitas em sala de aula, mas com a conversa com o professor, né? Porque na hora dessa espada a gente precisa estar a orientação se existe o procedimento, o protocolo interno na escola que permita a entrada desses brinquedos, mas lembrando que nenhum brinquedo que estimule a violência ele deve ser utilizado em sala, porque pode e causa acidentes. Caneletas sem proteção, né? Então pode gerar quedas. Central de gás irregular é algo que realmente não vai estar muito ligado como você é auxiliar de classe, mas caso você comece a sentir o cheiro, sinaliza na escola. E também, por último, durante as aulas de educação física, que é durante aquele esporte onde tem agitação, eles estão ali com muito
sangue, né, correndo nas veias. Então, é aquele momento que a gente tem que ter o nosso cuidado redobrado, né? Infelizmente, na hora dos esportes também podem acontecer os acidentes. Espero que tenham gostado do nosso curso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês no nosso curso. Lembrando que o diferencial da Olga, a Faculdade Olga Médica, é referência em ensino de qualidade desde 1967. Aqui você tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado e um preço muito acessível. Nossa missão é levar a educação de alta qualidade para todos.